Meus queridos irmãos e caros compatriotas e meus estimados irmãos da Guiné-Bissau, aceitem mais uma vez os nossos melhores cumprimentos. Cá estamos de volta para fazer mais uma outra reportagem. Sem mais demora, a nossa reportagem vai se cingir praticamente num só ponto. Deste pagamento que trouxe uma mexida política na Guiné-Bissau. Como sabem, que as nossas reportagens é para compilar as imagens juntamente com as informações para poder elucidar mais os nossos seguidores de forma a poderem compreender as situações que estão a passar. Por isso mesmo, estamos perante mais uma reportagem, da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. Nos últimos 10 dias do mês de novembro de 2023, foram marcadas por interpelações dos deputados por parte de alguns ministros. Na sessão tida com a ministra do Interior no dia 28 de novembro, a governante reconheceu dificuldades em pôr cobro às ondas de criminalidade no país, apontando como solução a criação de um plano estratégico capaz de responder às necessidades no setor de segurança. Realmente fomos interpelados pelos deputados e sentimos a obrigação de passar aqui para vir realmente atender o chamamento que nos fizeram. A preocupação dos deputados é a preocupação do país, que realmente o país precisa de elaborar um plano estratégico para poder realmente garantir a segurança a toda a população. Na ocasião, Adiatou Jallow Nandingna prometeu colaborar com a Justiça, entregando ao Ministério Público qualquer alguém que cometer crime. Os que cometeram atrocidades já estão no Ministério Público. No que toca à quadra festiva que se avizinha, período em que se resiste a várias criminalidades no país, a ministra prometeu criar um comando conjunto para repor a ordem. Há mais de 25 anos, o Hospital 3 de Agosto se encontra inoperacional, estabelecimento pelo qual o governo guineense prometeu reabilitar durante esta legislatura. Todo esse esforço tem em vista ao projeto de reconstrução do Hospital 3 de Agosto para os cuidados médicos especializados. Este anúncio foi feito durante a Conferência Nacional de Saúde, no dia 29 de novembro. No seu discurso, o ministro da área, Domingos Malu, adiantou que vai ser enviado mais de uma centena de médicos para a especialização na Venezuela. Em janeiro próximo, teremos a oportunidade de enviar mais de 111 médicos para a especialização na Venezuela. Mas não só por isso, porque também temos alguns médicos em outras universidades a especializarem. Portanto, não fazia sentido, quando voltarem, não terem um hospital especializado para tal. Está nos planos, está nos próximos investimentos, que achamos vamos ter a oportunidade de conseguirmos ter isso. E o embaixador de Portugal na Guiné-Bissau enalteceu a iniciativa do ministro, esperando que o país encontre soluções sustentáveis para melhorar a saúde pública guineense. Requer, obviamente, que nos juntemos para, a cada momento e precisamente agora, tentar encontrar as melhores respostas para este desafio, que é dar uma melhor saúde e cuidados de saúde à população. No encontro, o chefe da missão da União Europeia garantiu a continuidade de apoiar ao Estado guineense. A União Europeia e os seus Estados-membros, seja Team Europe, comprometem-se a continuar a apoiar a Guiné-Bissau através dos diversos atores do setor de saúde. O encontro teve apoio de Andaguiné, juntou vários técnicos de saúde e de outros setores intervenientes na área.
No dia seguinte, Domingos Malu também foi convocado no Parlamento para falar sobre a situação de saúde no país. Entretanto, o governante sintetizou sua abordagem em falar de vários constrangimentos, sem esquecer do caso de reintegração de técnicos retirados pelo anterior governo. Que tem a ver com a questão de reintegração de técnicos de saúde. É barrado como retirado no sistema de saúde 1.142 técnicos. E esses 1.142 técnicos, logo depois de não assumir esse ministério, o primeiro desafio que não colocar a uma pessoa e tem a ver com essa reintegração. Por simples razão. Porque primeiras análises que não fazia, não constata como, de facto, indicadores sanitários caem. Para ver aqui, falta de índices técnicos nas estruturas sanitárias. Resposta que eu tenho. Então, o único que eu tenho que fazer, eu tenho que mobilizar, eu tenho que ter recursos humanos que não fazer face àquela situação. E foi na perspectiva que o Fundo Mundial garantiu, paga, injeitou um valor que professura a reintegração de 1.142 técnicos durante 2 anos. Significa como aqueles técnicos é na volta, mas ele tem uma garantia de receber salário. Depois da explicação do ministro, os deputados ficaram satisfeitos com todas as respostas dadas pelo governante. O governo da Guiné-Bissau comprometeu implementar, a partir de 2024, 30 projetos na saúde, na educação e nas infraestruturas, garantias dadas pelo ministro da Economia e Finanças após um encontro com a missão de UEMOA, que vai financiar os projetos anunciados pelo Executivo. Tanto a UEMOA como as autoridades nacionais estão empenhados no sentido de acelerar os procedimentos para logo que seja possível, nos primeiros meses de 2024, a existência desses projetos seja uma realidade, definir os procedimentos e começar para, portanto, assim, a execução concreta dos mesmos. Mamadou Diaguité, ele é que é o comissário do Departamento do Desenvolvimento Humano de UEMOA, disse: o objetivo da presença da comissão da UEMOA neste encontro com o Ministro das Finanças é fazer uma revista com os projetos que andam no número de 34 projetos com as autoridades nacionais para a sua implementação eficaz a partir do ano 2024. A missão esteve no país entre os dias 30 de novembro a 2 de dezembro. Entretanto, no dia 27 de novembro, numa conversa com a imprensa, Geraldo Martins escolheu um dos pátios do Hospital Nacional Simão Mendes, em Bissau, para assinalar os 100 dias do seu governo. No eixo do programa do governo que agora lidera, reserva para a educação a construção de mais escolas, formação de mais professores e política de sensibilização dos pais e encarregados de educação, sobretudo de deixarem que as raparigas vão para a escola. Fizemos um esforço no sentido de fazer arrancar o ano letivo e de sensibilização dos pais e encarregados de educação, no sentido de deixarem as crianças ir às escolas, particularmente as raparigas. Mais de 2% das crianças da Guiné-Bissau não concluem o ensino básico, onde as mulheres são mais afetadas pelo analfabetismo, que atinge cerca de 70% na idade adulta. Geraldo Martins acredita que o crescimento econômico será possível num país com mais baixa pressão fiscal do mundo, que só consegue cobrir 9% da riqueza produzida anualmente. A meta do governo nos próximos 4 anos é termos um crescimento econômico em média de 7%, 7,5%. Disse ele ter consciência de problemas sociais e de insegurança alimentar, razões pelas quais já foram tomadas algumas medidas.
Uma das primeiras medidas foi fazer baixar o preço do arroz para que o poder de compra pudesse ser maior. Também baixamos o preço da farinha, do pão, estancamos o preço dos combustíveis para evitar que houvesse aumento de preços noutros serviços. Apesar do Presidente da República e o Primeiro-Ministro serem de linhas partidárias diferentes, mas mantêm uma relação institucional de respeito mútuo. É preciso que façamos cada um esforço no sentido de criarmos condições para que essa coabitação política possa ser uma coabitação política saudável, com respeito pelas regras do jogo democrático, pela Constituição, e penso que há um respeito mútuo entre nós. No mesmo dia em que o primeiro-ministro fazia balanço dos 100 dias do seu governo, o ministro da Economia e Finanças estava a ser interpelado pelos deputados no âmbito de uma operação efetuada para pagar dívida de um valor de 10 milhões de euros a alguns empresários nacionais. Na saída dessa sessão, Suleimane Seydi, ele que é o ministro da área, garantia aos guineenses que o ato é legal, é recorrente, é normal, explicamos isto muito claramente, fundada, portanto, com base nas atribuições e competências que nos são reservadas enquanto ordenador nacional, portanto, das despesas do Estado. O responsável pelas contas públicas da Guiné-Bissau explicou que o Ministério da sua tutela foi alvo de busca a partir do dia 24 de novembro de 2023, na sequência de denúncia efetuada pelo MADEM G15. Explicamos claramente que a partir de sexta-feira houve, portanto, a presença do Ministério Público nas nossas instalações, foram abordados os diretores gerais do Ministério e, portanto, foram conduzidos ao Ministério Público e, portanto, prestaram claramente as declarações que têm que prestar, e neste momento sentimos que devemos deixar a Justiça fazer o seu trabalho e depois, posteriormente, colaborar talvez com a comissão que acaba de ser constituída. Na altura, Seydi disse estar tranquilo e disponível a colaborar com a Justiça. Não é estar disposto, é obrigado. Eu estou aqui para colaborar enquanto servidor público, enquanto ministro. Todo o Ministério estará apto e disponível para colaborar tanto com a Assembleia Nacional Popular como a Procuradoria-Geral da República. Lembra-se, para o esclarecimento cabal desta operação, os deputados votaram por unanimidade uma resolução exortando a Comissão Permanente para a área da Economia e Finanças, num prazo de 10 dias, acompanhar a situação e apresentar os resultados. Ainda durante a interpelação, frente ao governante, o maior partido da oposição disse que Suleimane Seydi não reúne jamais condições de continuar no cargo, pelo que a bancada do MADEM G15 pediu a demissão imediata do ministro por estar a incorrer um crime de violação de lei orçamental. Perante o facto de ministro de Finanças já tem a condição. Se vindo ali, do ponto de vista da bancada parlamentar, MADEM, nós estamos perante uma encenação política pomposa, além de crimes de prevaricação e violação de lei orçamental, o ministro de Finanças já tem condição. É só empresas que têm dívida com o Estado, essas empresas que solucionaram tendenciosamente. Ora que não olha, pagamento executado, sim que está no orçamento. Se não ia falar como não, e no orçamento de 2024, lá que está, aquilo é mais grave ainda. No que tange ao critério estabelecido na seleção das empresas em causa, o presidente da Assembleia Nacional Popular e líder da coligação disse que a competência é do ministro das Finanças. Tudo o governo que passa, até o momento que não há papel, e foi o ministro de Finanças que estabeleci a lista. Sempre. Está vendo quê?
porque ele que é o ordenador nacional de despesas internas, na 2023, e houve uma lista que fazia o pagamento. Depois vai de realização de eleições legislativas que demonstram como ainda tem um novo governo. Domingos Simões Pereira explicou ainda que o procedimento é uma das condições exigidas pelo FMI para, até final de 2023, o Estado da Guiné-Bissau alienar a sua participação no BAU. E que é ministro, nem que é governo, que assina acordo com o FMI. E colocado prazo, até final de 10 anos, para o Estado libertar daquele valor. E Suleimani complementa que essa operação envolve desembolso imediato de fundos para nenhuma das entidades envolvidas. no dia 30 de novembro de 2023, após cerca de 6 horas de audição, o anoitecer do dia ficou marcado de prisão preventiva de Suleimani Seydi e Antônio Monteiro sobre o caso de pagamento de 6 milhões de francos CFA em dívida a um grupo de empresários através de um dos bancos comerciais do país. Segundo uma fonte do Ministério Público, os dois governantes foram detidos para não perturbar a investigação em curso. Pelas 20 horas do dia 30, quinta-feira, um grupo de brigada de intervenção rápida, chefiado pelo seu comandante, o coronel Vitor Chongo, atacou o piquete da Brigada Judiciária no bairro de Reno, localizado junto do mercado de Bandim, no centro de Bissau, libertando daí o ministro Suleimani Seydi e o secretário de Estado de Tesouro, Antônio Monteiro, que estavam a ser ouvidas no estabelecimento da Polícia Judiciária. Na sexta-feira, 1 de dezembro, por volta de 1h30, começou a ouvir tiros em Bissau, principalmente no bairro de Luanda. Segundo as informações, tratou-se de confronto entre os elementos de Guarda Nacional e Batalhão da Presidência da República, o que só voltou em calma após recaptura e reposição dos dois governantes na prisão. Em comunicado de imprensa, Madem G15 reage com condenação e sublinha que a ação revela uma tentativa de alteração da ordem constitucional, considerando o ato de um atentado à República e ao Estado de Direito Democrático, assim como obstrução à realização da justiça e tentativa de golpe de Estado. O Estado-Maior-General das Forças Armadas, através de um comunicado, garantiu que a situação voltou à normalidade e pediu a calma dos populares, em que os mercados e os estabelecimentos comerciais podem continuar as suas atividades normais. A reação do PAIGC fala de justiça seletiva. O que não se compreende em alguns momentos é o governo, aliás o Ministério Público, como quem estivesse a fazer a justiça seletiva, né? E há momentos que se requer maior intervenção do Ministério Público, que nós vimos, sobretudo nos últimos anos. Não vimos o Ministério Público tão pronto, tão imediato para abordar uma situação como esta que está acontecendo no Ministério das Finanças. O desejo do Partido Libertador é de tanto o Presidente da República como o atual governo terminem os mandatos confiados pelo povo. Nós queremos que um presidente que foi escolhido nas urnas termine o seu mandato. Então nós também queremos o mesmo em relação ao governo que o povo sufragou e que tem 72 deputados no Parlamento. Das decisões que possam advir dos tribunais em relação às pessoas que estão implicadas ou não, desde que se faça prova
desde que se faça prova de que essas pessoas cometeram algum crime, o governo da Guiné-Bissau e a coligação, o PAI Terra Arranca, vai respeitar essa decisão. Uma situação que voltou à calma, com saldo de 2 mortes, um da parte de Guarda Nacional e um militar de batalhão do Corpo Presidencial. A Liga Guineense dos Direitos Humanos lamentou a perda de vidas humanas. Nós temos informações junto das nossas fontes em como terá havido 2 mortos mais 2 feridos. Ainda não há confirmação oficial e nós pensamos que são mortes a lamentar e, portanto, nós pensamos que as autoridades competentes devem criar uma comissão de inquérito transparente, conclusiva, para apurar as circunstâncias que rodearam este incidente grave. Boubacar Touré pede a abstenção de uso de força no país. Não há nenhuma razão para a Guiné-Bissau assistir mais um incidente grave que põe em causa a segurança dos cidadãos, que põe em causa a estabilidade governativa. Da parte do Partido da Renovação Social, Fernando Dias lamenta o sucedido e culpabiliza as ações de ambas as partes pelo que aconteceu. Condenamos o comportamento do Guarda Nacional em irem retirar os detidos que estão na alçada da justiça. Se for o caso, não havia motivos. Mas também a resposta dada pelo Estado-Maior é que achamos também excessivo, uma vez que o Estado-Maior, sendo uma entidade que tutela a força de segurança, podia aplicar uma outra metodologia com vista a impedir o derramamento de sangue. Tendo o chefe de Estado-Maior que podia dar ordem ao comandante do Guarda Nacional em fazer voltar os detidos na prisão, não havia motivos para o uso de armas que acabou por culminar com a perda das vidas humanas, que neste momento ainda não confirmamos o número dos óbitos. Portanto, é uma situação que estamos aqui a pedir, acalma a nossa população e exigir o Poder Judicial a concluir os seus trabalhos. No dia 2 de dezembro de 2023, o presidente do Parlamento da Guiné-Bissau reagiu com indignação. Para Domingos Simões Pereira, o que aconteceu no dia 30 de novembro e 1 de dezembro, mais do que condenar, é bastante lamentável. Enquanto cidadão, eu não sou uma instituição, portanto não uso os termos condenar, eu distancio, eu lamento profundamente e estou a exortar as instituições competentes a permitirem que a verdade seja realmente esclarecida e essa verdade possa ser servida ao povo guineense. Agora, deixei bem claro que enquanto cidadão, enquanto profissional, eu nunca me associei a atos de violência em qualquer circunstância. Por maioria da razão, condeno qualquer atuação, nomeadamente essa que teve lugar. Até porque, preocupado com a vida desses 2 cidadãos e de outros que o acompanhavam, pareceu-me evidente, não é, que a sua retirada naquela noite podia até representar um risco de vida de sua integridade física. Então, quem é que sabia para onde é que eles tinham sido levados? Quem é que podia garantir que era no sentido da sua proteção? Portanto, tudo isto, e ainda adicionado ao facto de nem o Primeiro-Ministro, nem a Ministra do Interior terem conhecimento dessa ocorrência, como é que eu podia ter uma posição em relação a isso? Atual líder do Parlamento da Guiné-Bissau disse que o partido que andou a arranjar como instaurar crise e instabilidade agora quer apontar o dedo acusador a outrem. Enquanto Presidente da Assembleia, falarei na Assembleia Nacional Popular. Eu dei a conhecer que durante a semana houve pronunciamentos que indicavam essa possibilidade. E quando se indicou essa possibilidade, a nossa estranheza era questionar o que é que podia justificar essa tomada de posição.
que quadro de normalidade é que algum guineense encontra para justificar uma eventual tomada de posição. E, portanto, como pode imaginar, de repente ficamos chocados, não é? Em que pareceu que todos esses condimentos estavam a ser reunidos para se poder dizer que vivemos um quadro de instabilidade. E aí é curioso que é o partido que andou a evocar que poderíamos estar em presença de um quadro de instabilidade que agora vem apontar o dedo noutro sentido. Qual é o interesse que eu, cidadão, eu, presidente da coligação PAI Terra da Cá, eu, presidente da Assembleia Nacional Popular, posso ter nesta altura para que exista um quadro de instabilidade? À noite do tiroteio vivido no dia 1 de dezembro, Domingos Simões Pereira confirmou que os tiros estavam a sair perto da sua casa, mas não em direção à sua casa. Como eu disse, eu, durante a noite, nas comunicações que eu fiz com o meu irmão, com as pessoas com quem eu falei, eu informei que a minha sensação era que a minha casa estava a ser alvejada. Quando eu regressei ontem, quando eu voltei a casa ontem, quis me informar junto dos elementos do meu segurança, que me informaram que estavam disparando perto da casa, mas nunca foi para a casa. Mas eu, enquanto cidadão, para mim era igual. Os sons que eu ouvia representavam o mesmo perigo, pelo menos em termos daquilo que era o meu sentido. Na sua longa locução, Domingos Simões Pereira classifica Suleiman Seydi um homem de Estado e um governante profundamente preocupado em proteger a imagem do Estado da Guiné-Bissau. Eu devo dizer que, primeiro, e em benefício do ministro Suleiman Seydi, apesar de toda a acusação a que foi objeto, apesar de toda a onda de preocupação a que foi sujeito, eu encontrei, quando tive a oportunidade de falar com o ministro, antes da audição que teve lugar na plenária da Assembleia Nacional Popular, encontrei um homem de Estado. Encontrei o Dr. Suleiman Seydi profundamente preocupado em proteger a imagem do Estado. E quando todos nós insistíamos em que era importante que ele, ao chegar à plenária da Assembleia, divulgasse toda a informação de que dispunha, ele insistia em dizer que ele não podia fazer uso de tudo o que tinha. Mostrou-me, por uma questão de lealdade institucional, mostrou-me o quadro, mostrou-me a lista de despesas que tinham sido ordenadas, de várias naturezas, apontou, sobretudo, para uma despesa, dizendo-me que se esse quadro de despesa fosse tornado público, corríamos o risco do FMI não só atrasar, como eventualmente suspender um desbloqueamento que poderia acontecer e que acabou por acontecer. Portanto, o ministro Suleiman Seydi mostrou-se muito reticente em relação a várias questões. Como eu já disse, por isso é que a Assembleia Nacional Popular, por um lado, coopera com o Ministério Público, mas exortou a sua comissão especializada a ter acesso a toda essa documentação para que o povo guineense, a seu tempo, possa conhecer a realidade. Por isso é que eu volto a dizer, o meu maior receio neste momento, e espero que não seja o caso, é se esta prisão, esta voz de prisão, absolutamente indispensável, tendo em conta as circunstâncias, não seja a intenção de silenciar membros do governo que têm elementos que são fundamentais para que a verdade seja conhecida. O ainda líder do Parlamento da Guiné-Bissau pede que eles sejam restituídos à liberdade e sejam permitidos provarem as suas inocências. E tendo passado por aquilo que eles passaram, provavelmente já foi tarde demais. Mas nunca é tarde restituir-lhes a liberdade, permitir que eles possam utilizar todos os mecanismos legais para provarem a sua inocência e, ao mesmo tempo, contribuírem para que a verdade seja conhecida.
Foi assim, neste ambiente, que o Presidente da República voltou de um périplo iniciado em Itália no encontro com o Papa e que terminou em Dubai na Cimeira do Clima. Chegou em Bissau muito irritado e, à semelhança do Madem G15, classificou o momento vivido de um golpe de Estado quando disse: Na Dubai, nunca tinha que entrar cedo para ver esta tentativa de golpe de Estado, não é? Mas ele não fala jornalista e não tem consequências pesadas. Teatro está lá. 1 de fevereiro passa. E tudo gente que está implicado na pena para altar. Não exorta a mês. Ai de filho de quem eu falo com. E faz pagar consequências, sabe? Guiné-Bissau capô de tudo, mas na teatro. Nunca mais Guiné-Bissau cai. Podem falar que vivemos em paz ou morremos todos. É dessa vez. Pois. Chongo vai amando de alguém. Chongo Caduro. Nem que chune Caduro. Que vai arrebentar instalações de polícia judiciária. Tira Soleimani. Quem tem que não falar com o Soleimani é por Conselho Milano. Quem que pode mamar do embalo que não papel que dia tu sei. Que dona de Soleimani também. Kaja tu sei pode mamar do embalo que papel do embalo. Esse só para você ver. Agora, império de lei tem que funcionar na terra. Procurador-Geral da República. Se não tem advogado do Estado, não apoia o país, não colapso. Mas é disponível para não fazer. Se há que sacrifício, é dessa vez. Das poucas perguntas que admitiu, não aceitou receber nenhuma pergunta em português. Não, cara, não. Não há nada em português. Confrontado com a pergunta de que há quem diz que ele tinha conhecimento de todo o episódio, o Mauricio Sissoko Embalo explica. Não, peraí. Se tem tentativa de golpe de Estado, e depois, antes de acabar, na guerra de forças republicanas, e presidência, república, claro, onde se papéis, e manti, e coadjuvar, Estado-Maior-General, e assim que está funcionando. Batalhão de Presidência da República, no nosso sistema, ou no Estatuto de Defesa Nacional, e para proteger o Presidente da República. Golpe que está fazendo a Presidente da Assembleia, nem a Primeiro-Ministro, e está fazendo a Chefe de Estado, e Comandante Supremo das Forças Armadas. Por fim, o Presidente da República, Mauricio Sissoko Embalo, adverte com uma mensagem intensa que voltou a deixar todos os cidadãos apreensivos do futuro político bastante desagradável nos próximos dias. Segunda-feira, ainda tenho a comissão de inquérito. E é golpe, a postura você me bate. Casa de quem que fugiaram ali? Já tem casa de ninguém que fugiaram. Vamos ver na casa de gente que fugiaram. Sabe, você tem uma casa. Sim, senhor, Comandante Supremo, depois de tomar conhecimento, para o Ministro do Interior, que fala ele próprio e vai para a Polícia Judiciária, que está se levar, ele que vai poder contar. E fala ele próprio que chega, e hoje alguém desarmado, o Guarda Nacional, fugia tiro arriba, pontapé na porta, pergunta quem que é Soleimani. Não tem que ver para isso nacional. E depois tem escutas telefônicas. Não tirar ela notícia na Estado Maior. É notícia na Guarda Nacional. Mas ver aqui. E é golpe caos que fica assim. E tem indícios que vão vir olhar tudo. É preparado antes de 16 de novembro. Não para a gente tomar. A gente fazia teatro na como é inventor. Uma inventora cara. Como podem ver, estamos outra vez numa Guiné-Bissau com preocupação e perturbação política. Mas, ao cair do pano desta nossa reportagem, gostaria outra vez de vos pedir para refugiar na nossa língua nacional, explicando tudo em crioulo.
Meus irmãos, suma que não acaba de constatar, outra vez nós esteja mais apreensivo na mais uma dificuldade de compreensão política. Que nota luta para ele durante vários momentos e está chegar, num certo momento, não está chegar num beco sem saída. A nós guineenses, de tempo em tempo, não tem situações de problemas e obstáculos que não está conseguir ultrapassar através de diálogo. Não está procurar eleições cada vez mais, mas finalmente eleições que está valendo nada na nossa democracia. Porque na final, a nós homens que está compreendendo muito. Tudo e qualquer política, tudo e qualquer conjuntura política, na qualquer estado desse mundo, está tendo esses problemas. Mas maior triunfo que cada um está conseguindo ter, e formas de sair de que problema sem dificuldades de maior. Ou então, sem complica vida de nação e de povo de uma forma péssima. Infelizmente, e é que guineenses, a nós que não está conseguindo enfrentar para não poder ultrapassar de melhor maneira. Várias vezes não está culpa leis que não tem. Várias vezes não está culpa lacunas ou falhas de Constituição. Mas, se não houve direito, e poder até ter na nossa Constituição, mas se não tem formas de dialogar, formas de não compreender um outro, facilmente não podemos conseguir ultrapassar nos problemas. Por isso mesmo, não estou olhando como, mesmo mudando nossa Constituição, mesmo revogando tudo leis lá, não volta por novas leis, a nós tudo que nós discutimos nele, finalmente não can conseguir controlar no ambiente político para ver de facto a nós não can conseguir, portanto, neutralizar os próprios sentimentos pessoais em detrimento de não conseguir compreender um outro para não poder levar uma única coisa que não na luta para ele, por ser do Guiné-Bissau, em frente. Sempre não está a aclamar eleições presidenciais e legislativas, mas, fim ao cabo, nunca não está tendo problema no momento de eleições. Mas depois de eleições, para gerir problema político, lá que não está conseguir compreender muito. Afinal, que é que eleições está valendo? E preciso a nós tudo. Cada quem de nós luta com sua própria consciência. Pensa ele em si próprio, calque possibilidades de filar com seu companheiro. Porque, na verdade, é muito importante respeitar voz e decisão de nosso povo. Não lembra como nós saímos da eleição muito recentemente, dia 4 de junho. O povo expressa a vontade de quem que miste para governar, de quem que miste para estar na oposição. Passado poucos meses, nem ano que acaba ainda, de junho a mês de dezembro, não tem problema com iminência de queda do governo e eventualmente dissolução do parlamento. Seguidamente, com certeza não reclama mais novas eleições. Vai eleições para buscar quê? Vencedor da eleição? Para fazer quê? Para depois bim gerir mal? Pensa como e chega momento de a nós em si próprio, mesmo que não conforma com séries de coisas, mas para não ter um bocadinho de vergonha, a enfrenta sempre no povo, pedir eles eleições, mas não cata respeita a vontade que eles estão expressando na urna. É necessário a nós tudo, cada quem de nós, consciencializar-se cabeça em detrimento de não ter uma nova convivência entre nós, principalmente na área de política e de gestão da República da Guiné-Bissau. Porque, na verdade, é uma vergonha trato em que não está olhar país na tratado na meio de nós políticos e na gente que não fala como é ter experiência política. Melhor experiência política e transformar boa ideia política para bem-estar social e de próprio país. Caso o cara conseguir fazer aquilo lá, vale a pena manifestar experiência política ou então um político estadista. Sempre sou uma canta falar a mim e alguém que está disponível a discussões fúteis ou então discussões com divergentes, mas sempre disponível, que é importante para desenvolver e para tranquilizar o povo de Guiné-Bissau. Vou ficar direito e até em breve na mais uma outra reportagem. Até lá, bye bye.